Alô, amigos e amigas, esse é o programa Cidadania, que hoje vai tratar de um tema que é uma dessas comprovações do milagre social que a política com P maiúsculo, tal como aquela que veio lá da Grécia Antiga, pode fazer. Nós vamos falar do concurso, do programa Jovem Senador, que é instituído pelo Senado Federal e que há cerca de alguns anos vem recebendo redações de inscritos de todo o Brasil com temas, e uma dessas redações versava sobre os 50 anos da capital da República, Brasília. Pois lá do interior do Rio Grande do Norte, um adolescente potiguar, escreveu uma redação que causou um impacto muito grande pela sua profundidade na argumentação, por sua vinculação com Juscelino Kubitschek, construtor da nova capital. E ele foi um dos finalistas desse concurso de redação e veio a Brasília, mas só que ele trouxe consigo muito mais do que uma redação. Esse milagre da política, esse milagre das boas intenções, esse milagre da cidadania, porque ele construiu lá no interior do Rio Grande do Norte, na cidade de Almino Afonso, mas no sítio Três Altos, um pouco afastado da cidade, uma biblioteca chamada Juscelino Kubitschek. Um esforço que se pode imaginar, mas ele, imbuído desse sentido de construir um novo país, trouxe essa experiência para nós. O IPEA reconheceu, Instituto de Política Econômica Aplicada, fez um vídeo sobre essa gigantesca iniciativa de cunho social. E nós temos aqui conosco Danilo Bezerra Vieira, que é um dos finalistas do concurso de redação Jovem Senador. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, eu que agradeço. Desse programa, Cidadania, participará também um senador no segundo mandato, né? Senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, que tem na temática educação a sua bandeira de uma vida inteira. Muito obrigado, senador, pela presença. Como Danilo, eu também que agradeço. Está no programa e está com uma figura desse tipo. Danilo, como que você recebeu essa informação de que haveria esse concurso de redação e com que intuito, com que espírito, com que responsabilidade você participou desse concurso? Bem, na cidade que eu moro só tem uma escola de ensino médio que eu estudava. Meus professores sempre viram que eu tinha essa vontade e esse interesse por os estudos. Então, quando surgiu o tema Brasília, capital dos brasileiros, eles lembraram logo de mim para minha admiração pelo JK. O texto para mim foi, não uma redação, mas eu acho que foi uma construção de um próprio sonho. Porque falar de Brasília, falar de JK, para mim, é algo que eu me realizo, porque eu busco nele inspiração para os meus projetos. Então, teve o material de divulgação, fizemos a redação, enviamos para a Secretaria de Estado. Eu tive a honra de representar meu Rio Grande do Norte. No meu texto, eu priorizei comparar Brasília com os brasileiros. Por quê? Tivemos contratempos na capital, tivemos opositores, mas o bom jeitinho brasileiro e a fé e esperança fizeram com que do Cerrado brotasse uma capital. Ninguém dizia que JK faria, mas ele fez. Por quê? Ele teve o principal, acho que é a principal virtude do brasileiro, coragem. Aí, essa redação, eu quis passar isso. A coragem que o brasileiro teve em erguer, porque Brasília, muitos vinculam ao JK, mas Brasília foi feita pelos brasileiros. Candangos vindos de todas as regiões do Brasil. Ela ergueu-se pela coragem do brasileiro. E você compara a realização de Brasília aqui no Cerrado com a biblioteca que você construiu lá no Sertão? Isso, porque como ele tivemos que apostar no impossível. Ninguém dizia que ele faria uma capital no meio do Cerrado, ninguém dizia que eu faria uma biblioteca no meio do Sertão. A diferença é que ele tinha recursos e eu não. Mas a gente fez. Por quê? Problemas temos, mas se a gente for só visualizar os problemas para não tentar passá-los, a gente não vai ficar parado. O nosso país não é feito somente por coisas grandes. Todos os dias os brasileiros passam por grandes vitórias, mas essas pequenas coisas. Eu fiz
não só por mim, não só pela minha comunidade, mas para eu deixar alguma coisa para as pessoas que virão. Porque eu estando ou não estando, é um espaço aberto para qualquer pessoa. Senador Cristóvão, diante da profundidade dessas palavras, vou pedir que o senhor... Bonita a sua reação. Realmente, qualquer um da gente tem que ficar emocionado. E quem está assistindo a gente deve estar tão emocionado quanto o Beto. Porque, em primeiro lugar, é surpreendente ver como um jovem como esse, que era menino quando começou tudo isso, é capaz de ter essa lucidez e essa vontade. Duas coisas se juntaram. E, ao mesmo tempo, a gente começa a pensar quantos milhões a gente não está perdendo porque precisava de um empurrãozinho, que você talvez não tenha tido, mas é diferente. Tem pessoas que são especiais. Mas a maior parte das pessoas não são especiais. Elas precisam ser especializadas. Elas precisam ser descobertas, precisam de apoio. É como uma flor. Você precisa de cultivar. Nós não estamos cultivando as nossas crianças. Você é como essas flores silvestres, que não precisa do apoio que eu digo de tomar iniciativa. Mas eu queria fazer umas perguntas. São três, na verdade. A primeira é, quais são os livros que você tem? A segunda é, quem são os leitores? E a terceira é, como é que você consegue os livros? Primeiro, como uma biblioteca rural, eu quis trazer um pouco de tudo. Porque às vezes a gente imagina, a minha cidade é uma cidade do interior, ainda mais numa biblioteca num sítio, é necessário que a gente possa dar para os nossos leitores o que eles não encontram. Então, desde os acadêmicos ao popular, eles encontram obras de literatura internacional, brasileiros, poemas, e também muito especializado também no nosso próprio estado, porque acho que das principais é o brasileiro conhecer sua própria cultura. No meu caso, o potiguar conhecer a própria cultura dele. Então, a gente, como a nossa comunidade tem 33 famílias, temos de universitários a crianças, agricultores. Então, tudo que você procurar, um pouco vai ter. Sim, mas como é que você consegue os livros? Bem, quando o projeto começou, ele começou porque meus professores viam que eu tinha interesse por leitura. Eles começaram a doar livros didáticos de escola. Chegou uma época que tinha 300 livros. Eu pensei, se eu deixar esses livros aqui parados, serão livros mortos, porque eu não daria conta. Então, o que eu já tinha como um lazer, um hobby, eu disse, então vou tornar para as outras pessoas também. Então, na sala da minha casa, sem nenhum estante, eu peguei tijolos, embrulhei com jornal, botei tábuas, botei os 300 livros. E assim eu comecei com a minha biblioteca. Aí, quando a notícia circulou pela cidade, a gente começou a receber pessoas que se identificaram com o projeto e disseram, você teve a coragem que eu não tive, então eu vou lhe ajudar. Do jeito você está realizando o meu sonho. Então a gente ia buscar de carro, moto, bicicleta, carroça, a pé. A hora que são 5 quilômetros da minha cidade, diziam que eu era louco. Mas quem acredita na educação e faz alguma coisa, alguma pontinha de loucura tem, né? Muito bom. Pois então, eu acreditei e fiz. Novamente, voltando para o JK, eu tive essa vontade e não deixei que ninguém, opositor, mesmo que eu não tivesse conseguido ter feito, eu teria tentado. Como é que surgiu essa sua admiração por JK? Volta à escola. Surgiu um negócio corriqueiro, um trabalho de escola. Teríamos que falar com 3 presidentes, ficamos a escolher qualquer um. Eu escolhi, se eu não me engano, o Itamar Franco, o JK e o Getúlio Vargas. O JK me chamou a atenção logo pelo nome, JK. Aí depois que eu vi ver a infância dele, infância humilde lá de Minas, o sonho, Diamantina, o sonho dele em estudar na capital, a vontade que ele tinha, os contratempos que ele teve na vida dele, eu comecei também a lembrar um pouco da minha história. Um menino do interior que vai para a capital, tentar a vida de estudo. Então, comecei a me identificar com o JK. Você lembra qual foi o professor que ele deu esse trabalho? Lembro. Juliana Black, minha professora de História. Ela continua lá? Ela mudou para uma outra cidade, mas eu sou grato a ela por esse trabalho. É uma pessoa que muda a vida da gente. São caminhos que se cruzam. São caminhos que se cruzam. Caminhos que se cruzam.
Mas eu ia pedir ao senador Cristóvão, naquela hora que a emoção me tomou, que comentasse a partir dessa casa, onde está a biblioteca, que eu vou pedir que a nossa câmera focalize. Olha, essa casa mostra, primeiro, o quadro em que vive ele, que vive Danilo, ou seja, uma família pobre. Ele estava contando até que o pai é paralítico por causa de um acidente. Então, é uma pessoa que não tem renda, primeira coisa. Segundo, é que a gente pode ter uma biblioteca até nesses lugares. Eu gostaria que a biblioteca fosse melhor do que os bancos, do que os shoppings. Mas já que a gente não consegue, porque os bancos têm muito mais dinheiro e os shoppings mais prestígio do que a cultura no Brasil, vamos fazer biblioteca como essa. E a terceira coisa é como a vontade realiza. Eu não sei quantas pessoas não estão vendo aqui, por esse interior afora, que não pode virar um Danilo como esse. A TV Senado estaria prestando um grande serviço se esse nosso programa despertasse outros Danilos, que percebam que é possível, basta, como ele disse, muita vontade e coragem, as duas coisas. E você pode ser um Danilo para uma biblioteca, pode ser um Danilo para dar cursos extras aos meninos pequenos que não estão aprendendo. Você pode ser um Danilo para pintar as escolas, para muitas outras coisas, não só para a biblioteca. A gente está precisando de muitos Danilos no Brasil. Nós temos uma informação a dar, Danilo, para que surjam outros Danilos, porque o concurso de redação produziu ou evoluiu para o programa Jovem Senador. E eu pediria à nossa produção aí que soltasse o vídeo sobre isso para que nós estimulemos as novas gerações a participarem ativamente desse programa Jovem Senador. Por favor. O projeto Jovem Senador veio como uma evolução desse projeto do concurso de redação, por meio do qual são selecionados 27 finalistas, um em cada estado da federação, pela melhor redação escolhida pela Secretaria Estadual. Essas redações são encaminhadas para o Senado e o Senado, então, escolhe as 3 vencedoras, o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. E esses 27 finalistas, então, vêm participar agora, a partir deste ano, uma inovação do projeto Jovem Senador. Eles vêm então para participar de uma legislatura de 3 dias aqui no Senado. Eles então vão trabalhar como senadores. O Brasil que a gente quer é a gente quem faz. Quando olho a minha volta, percebo que sim, estamos contribuindo, ainda que modestamente, para um Brasil diferente, melhor, mais justo, mais solidário e generoso. A ideia, então, é aproximar desde a juventude, buscar vocações políticas também, na medida em que eles participam do concurso de redação, que tem, em geral, temas relacionados à cidadania. Já se percebe neste jovem uma tendência para o interesse de temas políticos.